Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas. Não é diferente, estamos adentrando em seu lar com aquela satisfação e equilíbrio, dizendo a você que a responsabilidade do jornalismo está aqui na TV Mar, canal 525 da NET. Painel Alagoas é um painel de informações e, com isso, a opinião e a avaliação é sua. Hoje, com o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, conhecido Casa Tavares Bastos, doutor Diógenes Tenório, filho do juiz aposentado, doutor Diógenes. É uma satisfação quando ainda o pai está vivo e o filho segue, né, na caminhada do pai e com êxito. Ele, doutor Diógenes, como é que vai o senhor? Muito bem, pastor Luiz Hamilton, é sempre um prazer estar aqui com o senhor, tratando desses temas que interessam a Alagoas e, com a graça de Deus, nós estamos caminhando, vencendo aí esse momento difícil que o mundo atravessa dessa pandemia, mas seguindo em frente. O importante é caminhar. E viver, né? E viver. Viver. A vida é um dom de Deus. Agora, aproveitando esse conhecimento que o senhor tem, vamos falar sobre porte e posse de arma. Porque nós estamos vendo, de uns dias para cá, muita violência. Mata aqui, hoje é muito fácil apontar uma arma, não existe mais aquele diálogo. Agora sim, não gostou até no trânsito. O senhor é a favor do porte ou da posse? Pastor, eu defendo a tese de que o homem de bem, o cidadão, ele tem o direito, ele deve ter o direito de, considerando-se preparado para portar uma arma, ele poder fazê-lo. Eu acho que isso é uma escolha muito pessoal. Eu, particularmente, não possuo arma de fogo, não sei utilizar, nunca utilizei, né? E não é algo que faz parte das minhas necessidades, nem das minhas pretensões. Mas eu entendo que quem tem esse interesse e quem preenche os requisitos legais deve sim poder fazer uso dessa posse e do porte também, porque infelizmente nós vemos todos os dias que a bandidagem se arma cada vez mais e nem sempre o Estado, entidade, ele consegue dar a segurança de que o cidadão necessita. A gente percebe assim, alguns têm equilíbrio, outros talvez não tenham, um momento de um aperto, né, psicológico, principalmente no trânsito, né? Mas tudo bem. Essa observação foi importante porque nós estamos vendo um momento político muito tenso no Brasil e a gente percebe muita violência. Falar em Casa Tavares Bastos é falar sobre o Covid, né? São 27 deputados que cada um defende suas bandeiras, claro, com grande eficácia, e a gente percebe que talvez seja uma das melhores bancadas, né? Melhores gestões hoje é o Marcelo Vitor, né? O presidente da Assembleia tem demonstrado uma coisa muito importante na política, fidelidade naquilo que é tratado, acordado. E a gente percebe que ele é um homem focado nisso aí. Quem é Marcelo Vitor, presidente da Assembleia, onde o senhor é o procurador? É muito difícil e ao mesmo tempo fácil, né? Falar do procurador, no caso, o procurador falar do seu presidente, que hoje, né, lhe concede a confiança. Não é fácil, né? Uma casa que tem vários pensamentos, né? São 27 cabeças, mas demonstra liderança na sua reeleição, mostrou realmente que o que tem de tamanho do rei Davi, tem de valentia em acreditar no êxito do nosso Estado. É um homem que realmente acredita e a gente percebe que a Assembleia Legislativa hoje tem grandes representantes, não só no sertão, Grande Sertão, mas em outras zonas, norte, sul, a gente percebe que cresceu muito, né? Inclusive, alguns deputados, um deles, Marcelo Beltrão, surpreendeu, né? Que os índices davam mais o Maicon Beltrão. E quem assume no lugar dele é outro competente, que é o Ronaldo Medeiros, bem atuante e gosta de audiência pública. O que é Marcelo Vitor, presidente da Assembleia Legislativa, e os seus companheiros, seus pares? Veja, pastor, como profissional do direito,
eu tenho a nítida compreensão da importância do poder legislativo no sistema democrático que nós temos no Brasil. O legislativo, não por acaso, sempre é o poder mais golpeado a cada vez que se avizinha algum golpe, alguma tentativa de quebra da instituição democrática. Porque o poder legislativo, ele é nada mais, nada menos do que a mais nítida e real expressão do que somos nós, do que é a sociedade. E é por isso que ele é tão dinâmico, ele é tão mutável e ele é tão diferente a cada legislatura, porque as eleições para o legislativo, elas sempre representam aquele momento que a sociedade está vivendo. E eu posso afirmar, sem risco de erro, que o Poder Legislativo do Estado de Alagoas, ele vive hoje um dos seus melhores momentos. A imprensa testemunha isso todos os dias e a sociedade vê com seus próprios olhos também, todos os dias, essa nova realidade. Nós temos uma Assembleia com 27 deputados e que trazem consigo essa pluralidade de ideias, sim, de formações, de histórias de vida, de formações profissionais, mas que o timbre maior que a gente vivencia hoje na Assembleia Legislativa de Alagoas é justamente essa permanente ação na legítima defesa dos seus interesses institucionais, do seu papel público. A Assembleia, como o senhor acabou de dizer, ela tem feito muitas audiências públicas, ela tem colaborado decisivamente na solução dos grandes problemas de Alagoas, principalmente nesse momento de pandemia, e isso é também, não se pode negar, o reflexo da forma com que ela tem sido conduzida pelo seu presidente, o deputado Marcelo Vitor, que é um homem reconhecido em todo o meio político, e não mais somente no meio político, mas em toda a sociedade alagoana, entre os demais poderes constituídos, como um homem firme, um homem de postura muito definida, um homem que tem o compromisso de cumprir com a palavra que ele empenha e um homem absolutamente preparado do ponto de vista da sua formação profissional. O presidente Marcelo Vitor é meu colega advogado, ele não é somente bacharel em direito, ele é advogado, ele entende bem do direito e tem primado muito essa sua gestão justamente numa configuração de rigorosamente cumprir os ditames da lei para a atuação do Poder Legislativo. O que se percebe na complexidade do Covid, né? Porque todos foram pegos de surpresa, né? Que a Assembleia já estava pronta para isso, né? Porque a gente percebe que houve um dinamismo muito forte, não só dos parlamentares, mas também na questão jurídica, né? A Procuradoria trabalhou muito, o senhor trabalhou muito no desse intervalo de março, praticamente, foi dia 18 de março que foi o primeiro decreto do governador. Inclusive, eu estou aqui com um livro fantástico. Ele, além de escritor e faz parte da Academia Alagoana de Letras, né? Vamos falar sobre isso aqui. A gente percebe que a Casa Tavares Bastos se preparou para esse momento tão difícil, esse golpe da vida, né? Porque perdemos companheiros, né? Isso. Conhecidos, né? Perdemos. O senhor perdeu muito, eu vi o senhor fazendo vários amigos, né? Nas redes sociais. Eu perdi também muitos pastores, amigos. A gente começa, e outros de outros segmentos, a gente começa a perceber que todas as perdas, algumas não são derrotas, algumas são conquistas. Mas o Covid realmente foi um despertamento do ser humano a voltar aos seus princípios. Antes de voltar para a questão legislativa, o senhor enxerga assim que foi um alerta divino de dizer ser humano, homem, pessoa humana, ser social. Você esqueceu dos princípios, vocês esqueceram dos princípios. O senhor enxerga assim também? Daqui a pouco vamos falar como foram os trabalhos da Casa Tavares Bastos nesse período fora prédio, né? Mas nas redes sociais. O senhor acredita que o Covid foi um despertamento divino ou um despertamento para a humanidade e voltar aos seus princípios? Porque muito materialista, capitalista, ganhar, o mais esperto dá rasteira no outro, e o sentimento de humanidade parece que estava se perdendo. O Covid despertou isso, doutor Diógenes? Eu acredito que sim, pastor, e eu realmente
espero muito que a humanidade possa apreender, mais do que aprender, ela possa apreender as lições que essa pandemia nos trouxe e continua a nos trazer. Seguramente, nos momentos de grandes crises, e a história nos mostra isso, nos momentos de grande crise é quando a humanidade precisa se reinventar. Acho que nunca essa palavra esteve tão em voga como está agora, o novo normal de que falam os estudiosos. Eu creio que essa pandemia veio nos trazer esse alerta, primeiro para a necessidade de nós olharmos para o outro. Porque nós estávamos sim nessa caminhada atroz do individualismo exacerbado. E a doença veio nos mostrar isso. Veja, eu preciso lavar as mãos com frequência, eu preciso usar o álcool gel. Que outrora? De outrora, eu preciso usar a máscara, não é somente por mim, é pelo outro também. Eu sei que se o outro não o fizer, eu estarei correndo risco, a minha família vai estar correndo risco. Essa necessidade de cuidar no sentido de levar o alimento para o seu parente que não podia sair para ir para o supermercado porque estava no grupo de risco. Essa possibilidade de você poder realizar pequenos serviços para esses que estavam enclausurados em sua residência. Eu acho que todos esses detalhes, dos maiores aos menores, eles vieram para, ao longo desse ano, de março para cá, nos mostrar, primeiro, a nossa absoluta fragilidade. Né? Nós não somos nada do ponto de vista humano. Né? Nós não somos nada além dessa vela tênue que qualquer vento pequenininho consegue apagar a chama. Talvez isso tenha servido para baixar muitos narizes empinados. O senhor acredita? Acredito. Santo Agostinho dizia que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E não é possível, pastor Luiz Hamilton, que todos nós que estamos aqui nessa caminhada, que todos nós que fomos irmanados no medo de perder um ente querido, no pavor de ser contaminado, na tristeza de ver os nossos amigos sendo infectados, muitos deles morrendo, quantos de nós não perdemos pessoas conhecidas ou até parentes e naquele primeiro momento sequer tivemos o direito de nos despedir, de ir para o sepultamento. Essa talvez de passar no velório, a maior dor, de passar no velório, de consolar a família que estava ali enlutada. Quantos de nós não tivemos pessoas que ficaram 40, 45 dias, 60 dias hospitalizadas sem que nós pudéssemos fazer uma visita? Eu tive uma grande amiga que adoeceu, a deputada Fátima Canuto. Sim. Adoeceu ela e o esposo, o doutor Renato Rezende. Não é? E a deputada Fátima me disse, quando eu consegui conversar com ela, olha, Diógenes, você não sabe a solidão que era aquele hospital, aquele quarto de hospital. E ela não ficou na UTI, ficou apenas no hospital, no quarto lá. Mas a sensação absoluta de abandono. Ou seja, é aquilo que os grandes místicos da antiguidade experimentaram, o abandono nas mãos de Deus. Porque no fundo nós sempre estamos assim, abandonados na mão dele. Mas às vezes a soberba, o poder, a riqueza, né, faz com que a gente imagine que pode muito, que pode muita coisa. E termina se afastando de tudo. E termina se afastando de tudo porque, veja, não é pieguice isso. Não é você se afastar apenas de Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas é a gente se afastar daquelas manifestações que são dele e que caminham para a nossa felicidade. É o seu filho pequeno que o senhor ficou com medo de poder beijar e abraçar quando chegava em casa, porque o senhor estava na rua e a criança estava em casa. Né? É a sua mãe idosa, o senhor tem uma mãe de 81 anos, é a sua mãe idosa que o senhor morria de vontade de dar um abraço e ficava com medo, porque ela era grupo de risco por conta da idade. Não é? São essas coisas todas que a gente, talvez por isso, por estar confinados, os que puderam ficar confinados, começaram a perceber. Isso não era prisão, pastor. Eu li várias vezes alguém dizendo isso, e é verdade. Prisão é quem estava na UTI do hospital. Prisão é quem estava entubado, como eu tive um cunhado meu, já com 74 anos, que passou 40 e tantos dias entubado, e todos achando que ele não poderia sair do hospital, porque só fazia piorar com as chamadas comorbidades. Então, veja, eu acho que nesse período, apesar de toda essa tristeza,
apesar de toda essa angústia, apesar de toda essa preocupação, nós tivemos essa oportunidade de refletir um pouco sobre essa nossa condição de humanidade, que às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acha que porque está aparentemente tudo bem, eu tenho 50 anos já, então eu já me considero, já cheguei aos 50, eu sou de 70. Então veja, eu tenho seguramente muito mais passado do que futuro. Eu tenho muito mais tempo já vivido do que tempo a viver. E quando a gente se põe diante dessa reflexão, num momento de dificuldade como esse que nós atravessamos, talvez nós consigamos, e é preciso que cada um de nós, na minha modesta opinião, façamos esse esforço, talvez nós consigamos raciocinar de que essa passagem, meu amigo, é muito rápida. Uma coisa importante, nesse porvir, que ninguém sabe o dia de amanhã, o futuro pertence a Deus. A gente acredita muito que o ser humano, a pessoa humana, se não melhorou 100%, mas pelo menos 50%, já é uma grande vantagem. Já é muito. Já é muito. Agora, o que foi que a Casa Tavares Bastos fez? Eu quero aqui parabenizar ao deputado, um dos deputados também bem atuante, que eu tenho que também, né? Léo Loureiro, sim, que defende a causa social de uma forma com os autistas, né? Isso. Com a PAI, porque poucos pensaram, crianças que nós amamos, né? Tem autismo, outros têm outras situações, são crianças que precisam de uma atenção melhor. Por exemplo, eles têm um acompanhamento na semana e com o Covid isso parou tudo. Mas a Casa Tavares Bastos não parou de trabalhar em defesa. Ele levantava a bandeira e os pares também. Então, vários deputados foram levantando suas bandeiras e seus pares. A gente percebe que não houve mais uma oposição dentro da Assembleia por essa harmonia do presidente em trazer mais próximos os 26, né? Ou a sua totalidade, os 27. E a gente percebe que é uma casa hoje sólida, a ponto que apresentou um candidato realmente, Davino, como os comentários pela Assembleia, representando a Assembleia Legislativa. E realmente quase chega, né? Quase chega. Quero aqui parabenizar os deputados que apoiaram, né? O Davino, né? Ele teve 24, quase 25% da votação, porque a abstenção também assustou. Muitos também resultado do Covid. Como é que o senhor enxerga uma Assembleia que, nesse momento, ela está mais fortalecida do que antes? Porque aí percebe que o Covid aproximou, quebrou alguns paradigmas, foram quebrados. O distanciamento, houve aproximação. Quem ganha com isso é a população, é Alagoas. Seguramente, cada vez que as instituições se fortalecem, o Estado se fortalece e nós, como cidadãos, também ficamos fortalecidos. A Assembleia Legislativa, ela não parou durante a pandemia. O deputado Marcelo Vitor, inclusive, a TV Assembleia mostrou isso, o deputado Marcelo Vitor se opunha no primeiro momento a deixar de realizar as sessões presenciais. Mas ele foi convencido pela maioria, ele é um democrata, e a partir de determinado momento a Assembleia começou a fazer as sessões virtuais. Mas veja, ele, presidente Marcelo Vitor, esteve, como tem estado, todos os dias na Assembleia Legislativa. Nós não paramos, nós da assessoria mais direta do presidente, Procuradoria-Geral, Direção-Geral, todas as diretorias, as comissões da Assembleia, todos estávamos lá ininterruptamente ao longo de todo esse período, com as precauções cabíveis naturalmente. Então a Assembleia, ela deu a resposta que a sociedade de Alagoas precisava. E ela fez isso, repito, sob a batuta do seu presidente, que é um líder nato, na melhor acepção da palavra, mas só pôde fazê-lo pela adesão também total de todos os deputados que a compõem. Houve, talvez como nunca antes tenha acontecido, essa consciência, essa visão de cada um dos senhores deputados e das senhoras deputadas de que o momento era de crise e de que todos precisavam estar unidos.
tudo que o Poder Legislativo pôde fazer para aprovar os projetos que vinham do Poder Executivo tendentes a resolver questões emergenciais, o Poder Legislativo fez. Tudo que o Poder Legislativo pôde fazer para, naquelas suas iniciativas que lhe são constitucionalmente asseguradas, exercer, ele as exerceu, também para poder dar essa resposta que a sociedade precisa. E eu posso dizer ao senhor, sem risco mais uma vez de erro, de que neste momento em que mais a sociedade alagoana precisou, foi quando mais a Assembleia estava à disposição. E eu ouso até, se o senhor me permite, fazer uma pequena discordância do que o senhor disse, porque, em verdade, veja, a Assembleia não teve e não poderia ter como poder um candidato seu. Não é? A Assembleia, como eu disse, ela é plural. Claro. Ela teve vários deputados que apoiavam. Ela teve vários deputados que apoiavam o candidato Davi Davino, e o presidente, naturalmente, abertamente, era eleitor do deputado Davi Davino. Teve vários outros deputados que apoiaram o candidato Alfredo Gaspar e teve vários outros deputados que apoiaram o candidato JHC. Uma minoria, até nisso, uma minoria, mas houve. E até nisso, veja, numa prova do quanto essa harmonia existe, a democracia está imperando, não houve a menor altercação, a menor diferença, o menor atrapalho nas ações da Assembleia nesse período difícil, por conta dessa diversidade de opções eleitorais. Interessante que a neutralidade de Davi Davino em não apoiar no segundo turno ninguém, mostra que está um deputado maduro para um próximo pleito. A gente percebe que ele neutraliza, né, não apoia ninguém, deixa os seus eleitores bem à vontade, mas toma uma posição belíssima. Os comentários que nós falamos, porque boca a boca, as esquinas, né, o zap, né, falavam do candidato do governo, do candidato oposição e do candidato do Poder Legislativo. Então, 3 forças representadas. A gente percebe que, com isso, quem ganha nunca teve tantos nomes bons para a Prefeitura de Maceió como agora, né? A gente percebe uma junção, um fato e cada um com projetos interessantes, que vença o melhor, né? Que vença o melhor. Mas voltando para o Poder Legislativo, que eu não posso fugir porque o senhor representa esse poder na questão do peso da justiça, né? A Caneta trabalhou muito nesse período de pandemia. Muito. Agora, uma das dificuldades, onde a Assembleia encontrou dificuldade nesse momento de pandemia com os deputados, teve o momento das redes sociais, né, da troca de informações pelas mídias, mas até se adaptar a isso aí, houve a dificuldade. Mas como se comunicar com a população? Hoje a Assembleia Legislativa está bem transparente, né? Está muito povo, né? Agora sim, a casa do povo para o povo, né? E com o povo. Como é que o senhor avalia essa situação do Covid, onde não houve nenhuma dificuldade de se aproximar mais do povo, né? Muitas emendas foram aprovadas em facilitar, né? Principalmente a ajuda essencial, né? Que é a vida para as pessoas infectadas. Tivemos problemas com o HGE, tivemos problemas. O hospital, o mais novo metropolitano, abriu uma ala já no final, já para dar essa ajuda, porque realmente o HGE ficou super lotado. Já na sua normalidade já é lotado. E com essa questão do Covid. O Covid e a Assembleia Legislativa, Casa Tavares Baixo, o que é que deu de ganho para os deputados e principalmente para a população? Eu julgo que o grande ganho foi possibilitar aos senhores deputados terem um protagonismo mais concreto, mais objetivo num assunto que interessava a todos. Cada comissão da Assembleia, ela pôde exercer o seu papel institucional voltado para essa realidade. Ou seja, saúde, né? Voltado para a saúde. Porque a saúde, veja, não é somente aquele atendimento que é feito na ponta, digamos assim, onde o profissional médico, o profissional da enfermagem
não é estar chegando lá para receber o paciente. A saúde tem muita coisa que antecede a esse momento final. Ela tem a questão orçamentária, ela tem a questão de infraestrutura, ela tem a questão dos recursos que são necessários ser remanejados para fazer frente a essas necessidades. Eu acho que foi um momento em que mais se pensou, eu diria, como estadista. Tanto o senhor governador do estado, quanto o senhor presidente da Assembleia As indiferenças foram esquecidas. As diferenças foram esquecidas porque, veja, o interesse maior tinha que prevalecer, pastor, e prevaleceu. Eu acho que, nesse período difícil, a postura do governador Renan Filho, a postura do presidente Marcelo Vitor e a postura do presidente Tutimé Zairan, do Tribunal de Justiça, elas foram, essas posturas, exemplares, desde coisas até que parecem simples. Por exemplo, o Tribunal de Justiça destinou equipamentos móveis, cedeu para o Poder Executivo. A Assembleia Legislativa fez um convênio com o CISAL, por exemplo, para disponibilizar computadores, aparelhos de informática, para possibilitar que os alunos de lá pudessem ter as aulas virtuais. O reitor Henrique Costa... Né? Nobreza. O reitor Henrique Costa procurou o presidente Marcelo Vitor mostrando isso. Muitos alunos não tinham condições de ter as aulas virtuais. A CISAL é pública, o senhor sabe disso. Sim. E alunos de lá, da rede pública superior, não tinham condições de ter um equipamento com a plataforma exigida para ter as aulas virtuais. A Assembleia Legislativa respondeu a esse reclamo e cedeu dezenas de aparelhos mediante um termo de comodato. Parece que isso está de fora é uma coisa pequena. Não é. Não é pequena. Tem grandeza. Tem grandeza e para quem precisa, principalmente, para esses estudantes. Porque eu acho, pastor Hamilton, que a sociedade precisa aprender a reconhecer o que se faz de bom. Eu tenho muita ressalva, eu faço muita restrição a essas pessoas que são arautos do caos. Essas pessoas que só veem erro, só veem defeito, só veem safadeza, me perdoa a expressão, em tudo que se faz. Interessante. Eu nunca ouvi, na TV, desde 2013, tivemos essa honra de ser entrevistado, em rádio também, mas eu nunca vi o senhor usar esse termo. Mas Isso é uma resposta assim, que não está agradando o senhor. Pessoas que se aproveitaram da situação do Covid, fizeram alarde demais. Tem pessoas que ainda hoje não saíram de casa. Sim. Eu acho que esse alarde, veja bem, esse alarde, esse exagero, essa falta de responsabilidade na informação que se passa adiante, isso beira o ato criminoso. Porque não é possível, pastor, que quem não tem a competência técnico-profissional para tratar de determinado assunto, se arvore na condição de doutor e de mestre e vá para suas redes sociais para divulgar em verdade, para jogar números que são fictícios, para manipular informações, para reproduzir informações cuja fonte não é nem um pouco confiável. Eu tive muito problema. Só teve? Tive muito problema nesses tempos de pandemia em determinadas redes. Grupos bateu de frente. Grupos de família, grupos de amigos, em WhatsApp, etc. Os romanos diziam muito, não vá o sapateiro além do sapato. Eu sou advogado. Eu estudo direito desde os meus 19 anos. Já estou com 51. Nunca trabalhei numa área que não fosse a área jurídica. Então, ao longo de 31 anos de estudo, de trabalho, de experiência, eu me sinto medianamente capacitado para opinar sobre assuntos jurídicos. Mas veja, eu não posso opinar nada sobre assunto médico. Eu não sou médico. Entende? Eu tenho na academia... de alguns sintomas. Eu posso falar de alguns sintomas se eu estiver sentindo. Sim. Mas eu não posso nem falar do sintoma que o outro sente. Correto? É o que aconteceu muito nesse período. É o que aconteceu muito. Eu faço parte da Academia Alagoana de Letras e nós temos lá grandes médicos. Vamos falar sobre esse livro, né? Temos grandes médicos na Academia Alagoana de Letras. Um deles é o doutor Marcos Davi Lemos de Mello,
que é um grande oncologista da Santa Casa de Misericórdia, um homem que faz parte de várias instituições médicas nacionais. Pois bem, quando eu queria uma informação séria sobre o avanço da Covid, sobre prevenções, sobre profilaxia, eu sempre busquei no grupo de WhatsApp da Academia Alagoana de Letras os textos, as postagens que o Dr. Marcos Davi Lemos de Mello colocava, como ele tem colocado até hoje. Porque ele é um homem que entende do assunto, ele sabe do que está falando. Eu tenho um amigo e irmão de infância, Dr. Rogério Correia de Araújo, grande cirurgião cardíaco e que hoje faz parte da equipe de UTI do Hospital do Coração, que está na linha de frente, lidando todos os dias com os pacientes de Covid. Eu tenho uma prima, doutora Lilian Rose Maia Gomes, que é do Recife, está lá no hospital no Recife, trabalhando diariamente com os pacientes de Covid. Então, veja bem, pastor, se eu tenho e todos nós temos essas pessoas que a gente conhece, que a gente é amigo, em vários segmentos, que são da área médica, que estão no hospital, que estudam isso cientificamente, por que é que eu vou estar ouvindo informação sobre Covid, sobre tratamento de Covid, de engenheiro, de policial civil, de juiz de direito, de advogado, entendeu? Isso é uma crítica. É uma crítica. Uma crítica. É uma crítica construtiva, mas é uma crítica. E essa segunda onda que falam aí, o senhor já ouviu? Tem uma segunda onda depois da política, depois do dia do segundo turno, vem aí, se prepara. Então o povo já está assustado. Aí já vem outro terrorismo. Eu não vi até hoje, pastor, ninguém sério, nenhuma instituição séria, nem nenhum profissional sério, seja da medicina ou seja fora dela, ficar divulgando essas maluquices. É verdade. Eu nunca vi. Por isso eu desconfio logo. Os sujeitos costumam mandar para a gente, as pessoas, em tempo de redes sociais, em tempo de WhatsApp. O WhatsApp, para mim, tem uma coisa terrível, terrível, que a gente não tem como impedir que todo mundo lhe mande qualquer idiotice, qualquer imbecilidade. De uma vez a pessoa... Isso, e às vezes você não pode bloquear, porque, veja, é uma pessoa que é amigo seu, que é um parente seu e que, infelizmente, talvez influenciado por isso, começa a lhe mandar. E aí eu tenho dezenas de pessoas conhecidas minhas que mandam essas mensagenzinhas, quando a gente vê, ela está assim encaminhada. Aí o sujeito já recebeu essa de alguém, e aí vai. Que deve ter recebido de um outro alguém. Não é? E chega cada maluquice, meu amigo, cada loucura. E incrível que alguns grupos absorvem essas maluquices e começa o terrorismo. Porque o que é hoje agora? Todo mundo está focado no segundo turno. Mas já se ouve nos táxis, em todo lugar, que a segunda onda. Aí começa a dizer, olha, já está na Europa a segunda onda. Vê. Ele está aqui em Alagoas, ele não está lá. Exatamente. Aí já é o Exatamente. Não é? Concorda comigo? Concordo, a gente não está lá. Claro que requer um certo cuidado, que é uma doença que é abstrata, ela é invisível. Mas a forma de assustar as pessoas, tivemos pessoas que morreram, mais de medo do que da própria doença. Então, a gente precisa ter uma certa responsabilidade. Eu ratifico suas palavras, concordo plenamente. Eu acho que estamos numa política mais de evolução. Após o Covid, né? Esse retorno, né? Todo mundo dizia que não iria acontecer a eleição, porque tudo era para não ter eleição. Mas aconteceu. Mas o que é que o senhor espera depois do segundo turno? Na sua visão, agora como cidadão e como um imortal, né? Um imortal dos pensamentos, um imortal das atitudes, é o seu... Esse é o meu 9º livro. 9º livro. É. Isso é fantástico. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Crônicas e poemas de Diógenes Tenório Júnior. O senhor gosta do Júnior, né? Gosto. Todo Júnior dá trabalho, né? Mas vamos lá. Doutor Diógenes, o senhor percebe que tudo isso trouxe um desafio para todos os níveis da sociedade. Na Academia Alagoana de Imprensa, de Letras. De Letras, como é que ficou? Porque a maioria dos imortais
tem 70, tem 80, tem 90. Como foi essa situação, esse comportamento? Como é que eles absorveram essas... Alguém morreu? Não. Covid? Aliás, morreu. O doutor Carlos Mendonça, pai do doutor Alfredo Gaspar, ele era nosso Qual era a cadeira? companheiro da... Não sei de qual a cadeira, não. São 40. O senhor quer demais que eu saiba a cadeira de cada um deles. Mas o senhor é um ponto de lança, como diz o nosso presidente da academia. Eu sei a minha cadeira, que é a número 8, mas a do demais eu não sei não. Mas veja, nós perdemos, meio, né? Perdemos o doutor Carlos Mendonça. Perdemos o doutor Carlos Mendonça de que, Covid. Inclusive, o ex-procurador, doutor Alfredo, não pôde nem visitar... Nem visitar o pai, não pôde ir ao enterro do pai porque estava internado ainda. O Alfredo também foi infectado. Isso é uma marca... É uma marca terrível. A dona Felina, a mãe do Alfredo, hoje viúva do doutor Carlos Mendonça, uma pessoa dulcíssima. Faltou pouco. Adoeceu também, esteve internado, uma senhora já de uma certa idade. Eu acho, pastor, que nós não podemos fechar os olhos de que nós vivemos um momento difícil. Nós estamos num momento difícil por conta da pandemia. Ocorre que eu sou um incorrigível otimista. Eu acredito que sempre é possível a gente melhorar. Sempre é possível a gente evoluir. Sempre é possível a gente tirar uma lição positiva dessas coisas que nos maltratam, que nos machucam, que nos amedrontam. A academia é uma situação sui generis, porque, como disse o senhor, dos 40 membros, 90% já estão acima dos 60 anos. Né? E muitos estão com mais de 80. Alguns já estão na cadeira de rodas, né? Dona Lisete Lira já anda de cadeira de rodas. Não é? Então, nós temos pessoas lá que sofrem mais esse risco. E é por isso que a academia, desde a pandemia, que ela não tem mais as nossas sessões mensais, porque não seria prudente. Fica onde localizado? A academia ela tem a sua sede tradicional, antiga, a Praça Deodoro, aquele prédio na esquina do tribunal, onde foi o Colégio Pedro II, Sim. de frente ao Teatro Deodoro, e tem a sua segunda sede, que é a Casa de Jorge de Lima, na Praça Sinimbu, que é onde nós estamos nos reunindo. Estávamos nos reunindo, porque o prédio antigo está passando por um processo de reforma, organização. Mas a academia não enfraqueceu. A academia não enfraqueceu de jeito nenhum. Nós tivemos, inclusive, eleições, sempre no sistema virtual. Tivemos 4 novos membros que tomaram posse durante a pandemia. E vejam, tomaram posse sem festa, sem a sessão solene, né, mas foram eleitos, tomaram a sua respectiva posse, porque é isso que eu digo. A gente precisa aprender a conviver. Em que pese que até isso a Covid nos deu lições. O senhor se recorda que no começo dizia-se dos grupos de risco. Então, meu pai com 76 anos, a senhora, sua mãe com 81, Sim. estariam eles entre as pessoas desse grupo de risco. Mas, por exemplo, eu perdi um amigo, Francis Veiga, filho do Laurentino Veiga, Sim. seu colega jornalista, que tinha 36 anos, o Francis. E uma saúde... Não estava no grupo de risco, um rapaz saudável. Perdi um amigo, o padre Newton, que era do capelão do Colégio Madalena Sofia, com 54 anos. Outro padre, grande amigo meu, Monsenhor Rubião Lins Peixoto, com 86 anos, cheio de comorbidade, venceu o internamento, venceu a intubação e está aí contando história melhor do que eu e o senhor. Então, veja, muito estranho, não há uma lógica, né? No início existia, não há uma lógica. Pessoas que com 3 dias morreram, pessoas que passaram 45 dias e saíram, não é? Então, na verdade, eu acho que o Covid veio para nos lembrar que nós estamos sempre sob o signo do acaso. Nós vivemos sempre como os antigos romanos, com espada de Damocles pendendo sobre as nossas cabeças. A qualquer momento ela pode cair e nos decapitar. Porque essa é a vida. Essa é a vida. Domingo passado, agora vai fazer 15 dias, fez uma semana, eu perdi um amigo de 50 anos, o Renato Brito, filho da dona Selma Teixeira Brito, aquela grande pianista. Sim. E o Renato morreu simplesmente, teve uma arritmia, foi para o hospital em estado grave e morreu 2 dias depois. Insuficiência cardiorrespiratória. Novo, 50 anos de idade. Um sujeito que jogava tênis, que caminhava todo dia no condomínio. Porque, repare, esse é o destino que nos aguarda sempre. Nós sermos surpreendidos, não é, a qualquer curva do caminho
pela chegada da indesejada das gentes, como chamava o poeta Manuel Bandeira. É pena que nem sempre a gente pense nisso. É porque a morte, a criação não foi feita para morrer. Sim, mas não podemos escapar dela. Mas, por uma questão de desvirtuar a situação, não estou aqui entrando no mérito, a gente perde essa qualidade que Deus concedeu ao homem. O nosso grande amigo, doutor Luiz Gonzaga Mendes de Barros, Sim. grande advogado, grande tribuno, né, grande homem público aqui de Alagoas, ele costuma recitar uns versos que eu não sei de quem é a autoria, mas o verso diz assim... Ele é criativo. Viu? Criativo. Ele cita esse verso em vários artigos dele, e esse verso diz assim: ó morte, tirana morte, eu tenho de ti 1000 queixas. Quem hás de levar, não levas. Quem hás de deixar, não deixas. Né? A gente às vezes se pega nessa indagação, meu Deus do céu, tem tanta gente ruim que eu conheço que podia ter partido, não, leva e por que partiu fulano? E não morre. E não morre. O cara leva uma topada, morre. E por que partiu fulano? Mas essa resposta nós não teremos nunca. Eu acredito muito no bom senso, na consciência. Nós temos um sinalzinho vermelho, né? Tem aquela situação de dizer, não adiante. Aquilo ali é perigoso, né? Mas a teimosia muitas das vezes leva o homem a caminhos que ele não deseja o seu resultado. Doutor Diógenes, quem é o senhor depois da pandemia? Quem é o doutor Diógenes hoje, depois de tantas perdas, né? Sentimentais, de amigos, às vezes de família, de colegas? Quem é o doutor Diógenes hoje? Que é hoje a justiça depois desse vendaval de perdas? Um dos meus o senhor respirou, viu? O senhor respirou agora. Um dos meus compositores prediletos, eu amo a MPB, a música popular brasileira. E um dos meus compositores prediletos, se não o predileto, é o Belchior. E o Belchior tem uma música clássica em que ele diz: eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e vindo do interior. Esse sou eu. Eu vim lá da beira do Mundaú, o senhor sabe, eu sou matuto de Murici, minha casa é às margens do rio Mundaú, então eu sou apenas um comedor de piaba com farinha. Mas eu acho, pastor, pelo menos eu pretendo isso, que depois dessa pandemia eu tenha me tornado um Diógenes mais atento para as coisas que realmente importam. Eu acho os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. Eu acho que mais importante do que as coisas que têm preço são aquelas coisas que têm valor. E muitas vezes, na maioria delas, o que tem valor não tem preço. Portanto, eu acho que eu tenho feito ao longo desses meses da pandemia um esforço grande para eu não deixar mais de perceber, para eu não deixar mais de prestar atenção para essa fragilidade ornamentada de beleza que a vida humana tem e para essa necessidade que nós temos cada vez mais do ombro amigo, da mão que ajuda, da palavra que consola. Isso, no fundo, é o que a gente pode contar. Esse nono livro, Crônicas da Alma, a alma são os sentimentos, são decisões, o espírito é vida. Por que eu sou escolhido nesse momento tão difícil para a humanidade, de superação? Eu acredito que esse é o termo, superação, em todos os aspectos. O começo de alguma coisa não é fácil. Recomeçar o que foi destruído também não é fácil. Mas Crônicas da Alma, esse é o novo livro, né? Crônicas da Alma Muriciense. Eu deixei o restinho para ti, né? Eu falei mais da alma, né? Por que esse tema? Por que esse prefácio aqui? Tantas coisas, porque a gente percebe que... Muito obrigado, né? Eu terei muito prazer, eu gosto de ler. Diógenes Tenório. Quanto tempo para essa situação? Esse livro, pastor, na verdade, esse livro é uma compilação, é uma reunião de 60 crônicas
que eu havia publicado na Gazeta de Alagoas. Espera aí, Juscelino de Souza em memória, né? São os meus bisavós, E José paterno Vicente- e materno, E José Vicente Ferreira. Ferreira. Bisavós que eu não conheci, mas foi deles que eu herdei a Muricy que corre dentro de mim, por isso que eu fiz questão. Sou tão pequeno, sou apenas um homem. E verdadeiramente só conheço minha terra natal. É do Drummond esse verso. Mas quando o senhor fala isso aqui, de uma forma no seu livro, por que tanto amor por Muricy? Ah, pastor. Eita, agora fez uma viagem. Agora fez uma viagem no tempo. Veja, eu acho que quem não sabe de onde vem, não pode saber para onde vai. Muricy é a minha identificação mais profunda como ser humano. Se eu tenho alguma coisa de bom dentro de mim, eu tive porque foi em Muricy que eu aprendi. Muricy foi não somente o meu berço físico, o meu berço material, né? Muricy foi a minha, vamos dizer assim, o meu útero emocional, Eu pensei a minha que placenta o senhor, afetiva. nesse momento, balança a sua estrutura, porque Muricy é a essência da sua vida, né? Sim, é porque eu tenho muita gratidão, pastor Luiz Hamilton. Eu tenho muita gratidão por Muricy. Eu tenho muita gratidão pela gente boa de Muricy que acompanhou a minha vida na minha infância toda. A minha mãe era filha única e casou-se com meu pai e ficou morando na casa que já era dela, da minha avó. A minha avó era uma pessoa que era só bondade. Era uma grande figura humana, uma mulher de muita oração, de muita fé, de muita caridade. E as pessoas que viviam na minha casa, nessa época da minha infância em Muricy, eram pessoas muito simples, eram pessoas muito humildes, mas eram pessoas muito sábias. Quando eu vim estudar aqui em Maceió, no Colégio Marista, e que eu comecei a ter aula de filosofia, eu disse, meu Deus do céu, isso que o professor está ensinando a mim de filosofia, eu o via lá quando eu sentava no batente, no degrau da porta do mestre Braulio, que era um marceneiro, um homem que só tinha o primeiro grau, e que ele fazia reflexões, questionamentos sobre a vida, que só aqui, com 15, 16 anos, eu vim descobrir que aquilo era filosofia pura. E ele não sabia o que era filosofia. Quando eu vim ler a doutrina da Igreja Católica, eu sou católico praticante, graças a Deus. Sei disso. Quando eu vim ler a doutrina da Igreja Católica e que eu vim conhecer o que era caridade cristã, eu vi, já com 20 e tantos anos, estudando teologia, que a caridade cristã que Dona Eulália Barbosa de Araújo praticava em Muricy, a caridade cristã que Dona Isarela e minha avó praticava, a caridade cristã que Dona Eurides Ramos praticava, era aquela caridade que estava prescrita, orientada pelo catecismo da Igreja Católica. E essas mulheres nunca tinham lido teologia. Elas conheciam Deus pela sua experiência pessoal. Elas conheciam Deus pelo seu coração aberto diante da oração e pela necessidade, pela vontade íntima de fazer o bem. Eu via pessoas lá, a primeira vez que eu vi o milagre da multiplicação dos pães, não foi lendo aquele texto do Evangelho lindo lá do Sermão da Montanha, não. Foi na casa do seu Horácio, que morava pertinho da minha casa, que era um homem humilde, mas que tinha na sua casa uma dezena de sobrinhos e sobrinhas que vinham da zona rural para morar na casa dele e estudar. E com aquele pouco dinheiro que ele tinha, o prato de sopa sempre tinha mais sopa, o prato de feijão sempre tinha mais feijão, e o bife, que na minha casa era dividido para 4 pessoas, na casa dele se dividia por 17 e alimentava do mesmo jeito todo mundo. O senhor não tem vergonha de falar das suas origens? De jeito nenhum. Pastor, eu me orgulho demais de dizer que a família do meu pai, a família paterna minha, era de pessoas muito pobres. O meu avô, pai do papai, era fogueteiro, um homem que fazia traque, chuvinha, foguete, né? Hoje tem um nome bonito, pirotécnico. Ele era fogueteiro. Meu avô sofreu 3 explosões ao longo da vida, ele era todo queimado, o rosto era deformado por causa
dessas explosões. E para manter a família, né? Para manter a família, para manter dignamente os 9 filhos que ele tinha com minha avó. Não tinha televisão, né? Não tinha televisão, certo? 9 filhos? 9 filhos. Mas eu tenho uma coisa importante que vai mexer com o senhor. Quando o senhor colocou no Facebook a perda da sua eterna professora. Ali eu li atentamente o carinho que o senhor tem, não só a ela, mas a todos que passaram, que deu ao senhor esse conhecimento. Sim. O senhor Olha, foi muito, a minha primeira professora, grato. a minha primeira professora tem 80 anos de idade. Chama-se Renilde Gomes da Silva. Linda, linda. Uma mulher que foi talvez a primeira mulher depois da minha mãe que eu achei bonita na vida. Foi a tia Renilde. Não é? Tem 80 anos, trabalha, vende Natura, vende Tupperware, faz bolo para vender. Já aposentada. Aposentada, 80 anos. Uma mulher digna, decente, ficou viúva jovenzinha, criou as filhas com esforço, com dedicação. A grande professora da minha geração toda. Veja, ela me ensinou quando eu tinha 5 anos de idade. Ela hoje tem 81. Né? Nós todos da minha turma a reverenciamos como um grande ícone da nossa vida, um grande ícone da nossa história. Essa história de dizer, pastor, que o sujeito tem dinheiro no bolso. Veja, é muito bom ter dinheiro no bolso, muito bom. É muito bom ter poder, claro, essas coisas existem para o ser humano conquistar. Mas as pessoas mais respeitadas da minha infância em Murici são as pessoas que eram mais humildes. Se o senhor chegar em Murici no dia de finados, como eu estava lá agora, no dia 2 de novembro, como eu vou todo ano, está lá minha avó, meu avô, tios, enfim, muita gente lá. Quando o senhor entra no cemitério de Murici, do lado esquerdo, tem um túmulo simples. Esse túmulo é de uma senhora chamada Osana Gomes da Silveira. Foi parteira de 3 gerações de Murici. Não fez o meu parto, porque minha mãe mandou chamá-la quando estava com as dores do parto, e ela, com experiência de vida, fez os toques lá e disse: Nira, minha filha, esse menino não pode nascer em casa, que ele tem problema. Tem que ir para o hospital. Meu pai arrumou um jipe emprestado, trouxe minha mãe para eu nascer na Casa de Saúde Paulo Neto, aqui na Cincinato Pinto. Mas veja, essa mulher conseguiu ver isso. Eu era prematuro, nasci de 7 meses, passei 15 dias no incubadora, quase morre, não morre, morre, não morre. Ela teve esse saber, essa sabedoria, sensibilidade de perceber isso. Pois bem, essa senhora morreu, pastor, em 1984. São 36 anos da morte de Dona Osana. Se o senhor chegar hoje, dia de finados em Murici, o túmulo dela está topado de flores e de velas. Dos filhos espirituais. Exatamente. Não é essas flores e essas velas, não são somente da família dela, que é pequena. Hoje ela tem pouca gente lá. São essas centenas, não sei se milhares, mas centenas de pessoas que cresceram ouvindo, como eu cresci, a mãe dizer: abaixo de Deus, você deve a vida a Dona Osana. Essa mulher ficou de cadeira de roda, eu já a conheci sem poder andar, porque ela ia fazer os partos à noite, atravessando riacho, lamaçal, tal, pegou uns germes que ela perdeu os movimentos das pernas. Por isso, exercendo esse apostolado de bondade, de trazer as pessoas à vida, de dar à luz às pessoas. Uma missão. Ela era evangélica da Assembleia de Deus, certo? Pois bem, está lá, repito, o túmulo de Dona Osana, desse jeito, ornamentado de flores, de velas e de gratidão. Pertinho dela, tem 2 ou 3 túmulos de pessoas que eram muito ricas quando eu era criança em Murici, e não tem nada no túmulo delas. A riqueza não adiantou. O que adiantou foi a bondade que Dona Osana fez. Atitudes. Isso, para mim, é uma coisa extraordinária. Painel Lagoas, em 2 minutos, em 7 anos, nessa caminhada, sempre o senhor nos acompanhando. O que é hoje o Painel Lagoas, na visão do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa? Hoje falamos sobre política, família, Covid, falamos sobre várias coisas, e a sua infância e a Academia Alagoana de Letras. O que é o Painel Alagoas? Um painel de informações. O Painel Alagoas é um espaço diferenciado na imprensa alagoana. E eu não digo isso porque sou seu amigo, nem porque já tive a honra e a aventura de estar aqui mais de uma vez. Eu digo isso como ouvinte, digo isso como telespectador.
Porque, veja, o senhor consegue ter uma absoluta isenção ideológico-partidária, uma absoluta isenção de credo religioso e trazer aqui para conversar com os telespectadores e com os ouvintes as pessoas das mais diversas matizes político-ideológicas e das mais diversas formações. Porque, em verdade, pastor, o que nos interessa é aquilo que em nós é comum a todos. Veja, a vida do Diógenes Tenório Júnior não tem nada de extraordinário, não tem nada de importante para ninguém, mas as experiências que o Diógenes tem e que são comuns a tantas outras pessoas, a tantos outros cidadãos, essas interessam porque é essa humanidade que nos irmana. Então o painel, ele consegue hoje ter essa credibilidade e ter esse respeito que se deve a isso, a forma com que o senhor escolhe os entrevistados e a forma com que o senhor nos deixa livres para tratar desses assuntos todos sem amarra. O senhor nunca disse a mim, e eu tenho certeza que nunca disse a entrevistado nenhum, olha, você não pode falar sobre tal assunto, você não pode mencionar o nome de fulano, você não pode elogiar Beltrano, nem pode criticar Cicrano. Então, isso deixa a gente realmente numa condição de absoluta liberdade. Isso é muito bom para quem vai expor ideias. E hoje o senhor fez uma viagem no tempo, né? Sim, isso é muito bom. Qual a palavra de esperança? Essa vai para você que está nos assistindo nas redes sociais, como também no canal 525 da NET, da TV Mar. Qual a palavra de esperança para esse momento tão difícil do Brasil e do mundo? Confiar em Deus. O Senhor nos ama e nos protege. A Bíblia diz, aquele que te guarda não dorme. Nós temos que acreditar nisso, pastor. Nós temos que imaginar que esse momento que nós estamos vivendo, ele só conseguiu ser superado por tantos de nós, pela maioria, porque não nos faltou a presença do Senhor. Então é preciso que nós continuemos acreditando e dando o nosso melhor. O nosso melhor de todas as maneiras, enxergando no outro o Filho de Deus que é tão amado quanto eu e que precisa do meu cuidado e que precisa da minha atenção nesse momento, e enxergando naqueles que têm condições de cuidar melhor de nós, de descobrir as vacinas, de cuidar dos meios, que eles sejam inspirados pelo Senhor para que a gente consiga se livrar disso da melhor maneira possível. Painel Alagoas, hoje com o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, Dr. Diógenes, escritor, membro da Academia Alagoana de Imprensa, quero dizer, eu sou também da Academia de Imprensa também. Também, nosso muita honra. Nosso Laurentino Veiga. Né? Um homem, um guerreiro. Um guerreiro. E também de letras, né? É uma pessoa que fala muito bem das suas origens, isso é importante. Hoje foi uma entrevista diferenciada. Inclusive a nossa produção, hoje sempre eu mando a pauta, mas hoje a pauta foi ele mesmo, né? Hoje foi sua história, sua vida, suas conquistas. Perdas sim, mas mais para ganhos, porque onde a gente cresce são nas perdas. A avaliação é sua, Painel Alagoas. Aqui você tem informações. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela vossa entrevista. Muito obrigado. É de Deus. Um grande abraço.